Olá! Quero convidar você e a sua família para que juntos, mais uma vez, nós possamos celebrar este culto para este Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo do Salmo 28, 7, que diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Que realmente assim possa ser o nosso coração. Que o Senhor possa ser o nosso escudo, a nossa força. E que o nosso coração possa realmente confiar nesse Deus de amor. Desse Deus que age na nossa vida, desse Deus que age na nossa história e desse Deus que não nos abandona, indiferente da circunstância em que vivemos. Quero convidá-los a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia na nossa vida. Assim, ó Deus de amor, nós queremos te louvar e te agradecer porque em ti podemos confiar e ter a certeza de que nada escapa das suas mãos. Ter a certeza, ó Deus, de que toda a nossa história é conduzida por ti, Senhor. Assim, ó bondoso Deus e Pai, nós queremos entregar este momento de ouvir da tua palavra nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha transformar a nossa vida. Assim, ó Deus, aquieta o nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvir da tua palavra e venha com teu Santo Espírito transformar o nosso ser, ó Pai. Assim, ó Deus, aceita os nossos louvores, aceita as nossas orações. E assim, ó Deus, queremos te bendizer, te louvar e te agradecer por toda a fidelidade e o amor derramado em nós. Venha, ó Deus, este culto é para ti, é para a honra e glória do teu santo nome. E cremos, ó Deus, que indiferente aonde nós estamos, que não podemos estar, ó Deus, aqui na igreja, no templo, mas aonde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali tu estás. Nós te louvamos pela tua presença em nosso meio. Assim, ó Deus, nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sacrifício
Que Deus venha com seu Santo Espírito falar ao meu e ao seu coração, através da sua palavra. Amém. Tobias era um sujeito temente a Deus. Por mais difícil que fosse a situação que ele vivia, ele sempre afirmava: podia ser pior. Assim, em todos os momentos ele procurava tirar uma lição daquilo que ele vivia. Certa noite ele recebeu o recado para visitar uma tia que se encontrava muito doente e morava distante dele lá na vila. De emergência, de prontidão, Tobias se preparou e viajou, precisando cruzar uma floresta durante a noite para chegar na casa da sua tia no outro dia pela manhã. Montando em seu cavalo, ele usava uma lamparina para iluminar o caminho. Levava consigo também uma galinha para que, quando chegasse na casa da sua tia, pudesse servir uma canja à sua tia. Em viagem, algumas coisas aconteceram, alguns incidentes aconteceram. O cavalo, que era o seu meio de transporte, tropeçou e caiu morto. A lamparina, que ele usava para iluminar o caminho, derramou-se sobre a galinha e essa também veio a morrer. Nosso amigo ficou sozinho nas trevas, em meio à escuridão da floresta. Não enxergava um palmo adiante de si, mas ainda assim, mesmo diante desta realidade, ele se ajoelhou e deu graças a Deus e disse: podia ser pior. Dormiu deitando-se ali mesmo. Ao amanhecer, ele prosseguiu a viagem a pé. Chegando lá na vila, seus conhecidos, quando o avistaram, olharam para ele com espanto e perguntaram: você está vivo? Um bando de assaltantes cruzou a vila, indo em direção à sua casa. Foram para roubar e matar. Então, cheio de temor e alegria, Tobias narrou o que aconteceu. Meu cavalo tombou e morreu. O óleo da lamparina derramou-se em cima da galinha e essa por vez também morreu. Os amigos, diante da atual situação, lastimaram o desastre. Mas Tobias prosseguiu e ele disse: se isso não tivesse acontecido, a luz da lamparina ter se apagado, o tropel do cavalo ou o cacarejar teriam me entregue aos inimigos. Louvo a Deus pelo seu agir, pois podia ter sido pior. É apenas uma ilustração que quer nos ajudar a compreender o texto bíblico que queremos meditar. Você já passou por situações assim, que você chega à conclusão que podia ter sido pior? Acredito que sim. Acredito que muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não, muitas vezes naquele momento, não entendemos o porquê. Mas muitas vezes, passado o tempo, nós podemos entender e também perceber o agir de Deus diante daquela situação. Perceber a mão de Deus na nossa vida, na nossa história. E penso que é assim não apenas diante de coisas boas que nos acontecem, mas também diante de situações bem difíceis. Também diante dessas que muitas vezes nos fazem chorar, nos fazem desesperar, nos fazem deixar angustiados. Também diante dessas, Deus age, Deus coloca a sua mão.
Mesmo aquilo que às vezes dá errado, pode ser em dado momento o mais certo que nos tinha a acontecer. Em Romanos 8:28, lá nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este versículo, Paulo inicia dizendo que Deus age em todas as coisas. Ou seja, ele afirma que Deus não está alheio a nada e que em nenhum momento ele perde a direção, o controle da história. Pelo contrário, Deus age na história e nada lhe pega de surpresa. Mesmo que passemos por momentos adversos, situações difíceis, mesmo assim, nada disso pegou ou pega Deus de surpresa. Mas como entender então este versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Primeiramente, precisamos entender que Paulo não está aqui dizendo: sabemos que todas as coisas boas cooperam para o bem. Paulo está dizendo todas as coisas, as boas e as não tão boas assim, as vitórias, as derrotas, as alegrias, as tristezas, as angústias, as dores, as conquistas, as perdas, enfim, todas as coisas cooperam para o bem. E diante dessa realidade, nós precisamos nos perguntar como temos reagido e compreendido o agir de Deus na nossa vida. Será que conseguimos, em meio às diversas situações da vida, perceber o agir de Deus? Ou achamos que Deus simplesmente age em meio às coisas boas que nos acontecem e atrelamos as coisas ruins simplesmente a um agir do inimigo ou a um acaso? Diante das situações que vivemos no nosso dia a dia, você já parou e disse: Deus, o que tu queres me ensinar diante dessa situação? Na história que ouvimos logo no início, percebemos que diante de tantas coisas ruins que aconteceram com Tobias, com aquele homem da nossa história, ele consegue perceber que poderia ter sido pior. E mesmo em meio às dificuldades que ele passou, ele consegue louvar a Deus e perceber o seu agir, a sua mão na sua história. Mesmo diante de realidades tão difíceis que eu e você muitas vezes passamos, é certo que Deus não se esquece de nós, mas creio que Ele usa de situações difíceis, dos momentos que vivemos, para gerar em nós uma transformação. Não só dos momentos difíceis que nos acontecem, mas também dos momentos bons que muitas vezes vivemos. Deus utiliza de cada situação, de cada momento, para gerar em nós uma transformação. Ou seja, todas as coisas contribuem para um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento, e que tem Jesus Cristo como modelo a ser alcançado. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar atentos e dispostos a essa transformação, dispostos a esse aprendizado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que fazer então diante desse ensinamento, diante deste texto bíblico, deste versículo? Primeiramente, quero pedir que diante da realidade que você está vivendo, você possa tirar proveito para um crescimento.
Tire proveito de cada situação que você vive. Como seres humanos, eu penso que nós temos uma tendência de lamentar quando passamos por momentos difíceis, ou quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Nós nos vitimizamos, lamentamos como se nada desse certo para nós. Assim eu quero te desafiar a tentar olhar para o lado bom e positivo de cada momento e tirar proveito deste momento para que você cresça, para que haja um crescimento também na vida de fé. Em segundo lugar, quero incentivar você a olhar para a situação que você está vivendo, seja ela boa ou não, e perguntar para Deus: Deus, o que tu queres me ensinar diante desta realidade que estou vivendo? O que tu queres transformar, o que tu queres moldar em mim diante dessa situação? E em terceiro, e não menos importante, quero que você lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que assim eu e você, diante de cada situação que nós vivemos, seja de alegria, de tristeza, de angústias, de felicidades, de vitórias, de derrotas, de dores, de perdas, enfim, que nós possamos aprender de que Deus nos ama, Ele não esqueceu de nós, mas Ele usa desses momentos para transformar e moldar a nossa vida. Que assim eu e você estejamos dispostos a deixar Deus transformar a nossa vida e fazer que nós estejamos em crescimento, em transformação, para a honra e glória do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos. Graças te damos porque Tu é o autor da nossa história. Tu é o Criador da nossa vida, Tu é o Criador de todas as coisas.
Assim te damos graças, ó Deus, porque Tu és Deus e de que Tu age na história. Assim, ó Pai, nós queremos entregar cada momento em que vivemos, seja de alegria ou de tristeza, seja de vitórias ou derrotas. Ó Deus, nós entregamos a Ti, pedindo a Deus que assim Tu nos ensine, nos fortaleça e nos anime a uma continuidade contigo. Pai de amor, graças Te damos, porque em nenhum momento, indiferente das circunstâncias, Tu nos abandona. Tu sempre estás ali, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, nos fazendo nos fortalecer e crescer. Assim, ó bondoso Deus e Pai, nós queremos também diante de Ti entregar toda a situação que estamos vivendo de pandemia, pedindo a Deus a Tua restauração, pedindo a Tua cura, pedindo a Tua sabedoria, pedindo o Teu consolo para com aqueles que perdem entes queridos. Bondoso Deus e Pai, Tu és Deus e nada foge do controle de Tuas mãos. Assim, ó Deus, permaneça conosco, conduzindo a nossa vida, cuidando daqueles que nós amamos. E pedimos, Senhor, tenha misericórdia e derrama do Teu amor, da Tua cura sobre nós. Assim, ó Pai, no mais, nós queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Possamos permanecer na paz desse nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que assim possamos ter um abençoado final de semana, uma abençoada semana pela frente. Amém.